aberto e 15 estados em canal fechado. Essa live é a quarta do projeto GMNC Executive, trazendo para você informações desse momento que todo mundo passa por conta da pandemia do coronavírus. O mundo está atravessando por dores e memórias, ambos sedimentam o que foi e o que será. A hiperinflação da República de Weimar ainda hoje repercute nas políticas alemãs e sua austeridade. A Grande Depressão deixou nos norte-americanos um sentimento de não desperdiçar. A crise de 2008 e seu legado de precariedade. O crash da Bolsa de Nova York de 1929 e a Segunda Guerra Mundial definiram as bases do moderno estado de bem-estar. E a epidemia de gripe de 1918 ajudou a criar muitos sistemas de saúde em países europeus, bastante ineficientes ainda, percebemos hoje, mas criados. Cada choque econômico deixa recordações e feridas, mas também mudanças. O que as máscaras, o distanciamento social, óbitos, mortes mesmo, trarão de consequência? É possível prever quais são as consequências? Eu sou Urias Moura, diretor do Grupo Meio Norte de Comunicação, jornalista, apresentador de TV, e serei o mediador desse bate-papo. Nesta edição, nós temos como convidados o senador pelo estado do Maranhão, o Everton Rocha. Ele está falando com a gente direto do estado do Maranhão. Também o empresário Pedro Paulo Drummond. Ele é diretor, ele é presidente, sócio fundador da Companhia do Termo, também da Les Chemise, duas empresas que juntas têm mais de 170 unidades pelo Brasil. Ele fala direto de Minas Gerais. Também o vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, CNC, presidente também aqui no estado do Piauí, do FEComércio, do SESC e do SENAC, doutor Valdeci Cavalcante. E o empresário Paulo Toledo, falando direto de São Paulo. Ele é CEO da Companhia Inteligência e cofundador da Remax Brasil, além de ser professor de MBA do BMEC e da Universidade Secov. Ele ficou mais conhecido pela estratégia de um dos maiores condomínios fechados de alto luxo do Brasil. Nós vamos iniciar esse debate, inicialmente, dizendo aí boa noite aos nossos convidados e já direto tratando aqui para você que está em casa, que você pode também participar desse bate-papo através da nossa interatividade. Lembrando que as perguntas podem vir via WhatsApp, pelo WhatsApp da Rede Meio Norte, 9411-7777, para quem está fora do estado, não esquecer o DDD 86, e também pelos Instagrams, @meionorte, @Rede Meio Norte. Participe, deixe lá a sua pergunta. Nós abrimos de forma direta com a pergunta sobre o tema do dia, a crise econômica causada pelo novo coronavírus. Ela vai deixar que recordações e feridas na economia, na sociedade mundial e que mudanças e adaptações de hábitos vão acontecer? Na sua opinião, boa noite, Pedro Paulo Drummond. Bem, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite aos colegas e a todos que estão assistindo. Você fez uma pergunta que é a que a gente está dormindo com ela todos os dias, né? A primeira coisa que a gente pode afirmar nesse momento de incerteza é que os efeitos dessa crise não são efeitos que vão passar em 3, 6, 9 meses. Isso é uma certeza absoluta já. A outra é a questão da mudança de plataforma, né? Na medida em que mudam os hábitos e que se reforça a compra online e que os ativos dos comerciantes brasileiros estão em montagens de loja, em estoques, e eles estão sem caixa, é preocupante como que vai ser feita essa virada ou se os atuais players vão sobreviver a essa virada. Então, são as coisas, os assuntos mais palpáveis que eu tenho hoje diante aí de tanta incerteza. Dr. Valdeci Cavalcante, sua opinião. Que feridas e recordações na economia e na sociedade essa crise da pandemia do novo coronavírus vai deixar? Muitos governantes estão aproveitando o momento e estão ferindo a nossa legislação,
ferindo inclusive a Constituição Federal, que no seu artigo 5º, inciso 2, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E muitos prefeitos e governadores estão baixando decretos, inclusive determinando prisões de pessoas, como se nós estivéssemos no estado de sítio, e que esse estado de sítio pudesse ser decretado por prefeitos e governadores, quando então só pode ser decretado pela Presidência da República com apoio do Congresso Nacional. Então, muita indignação também por causa dessa atuação contra a legislação que estamos sofrendo neste momento. Paulo Toledo. Prazer estar aqui com todos vocês, né? Vou procurar tratar de uma forma geral, mais especificamente do mercado imobiliário. A gente tem comentado muito sobre o novo termo, agora a CDC, né? Antes do corona e depois do corona. Na realidade, como o Pedro Paulo falou, ninguém sabe exatamente como é que nós estaremos quando a gente conseguir transpor essa ponte, né? Eu tenho usado muito a metáfora da ponte. Nós estamos cruzando uma ponte mais extensa do que nós imaginávamos. Nós vamos chegar do lado de lá, não sabemos exatamente de que forma, mas o que nos parece bem claro é que nós estaremos totalmente transformados, né? Totalmente transformados. A sociedade vai estar totalmente transformada. E aí, o que a gente tem que perceber é que qual será, do lado de lá dessa ponte, o que nós estamos chamando de novo normal, né? Tanto no que diz respeito aos aspectos econômicos de cada um dos mercados, como do aspecto de comportamento. O que será esse novo normal? Então, o que eu acredito, como o Pedro Paulo colocou, numa recuperação lenta da economia, a gente não sabe exatamente, ninguém consegue prever exatamente como, mas eu acho que vai ter uma grande mudança de comportamento. Como a gente faz parte de uma empresa internacional, que é a Remax, que está em mais de 100 países, então a gente tem visto muitas pesquisas internacionais e já se percebe claramente uma grande mudança de comportamento. Então, 46%, por exemplo, das pessoas, eu vi uma pesquisa ontem, não querem voltar à sua mesma forma de trabalho. Isso vai impactar tudo, vai impactar o comércio, vai impactar o serviço, vai impactar o mercado imobiliário, vai impactar todos os mercados, né? Agora, o que eu acredito também é que, apesar de toda essa enorme dificuldade, como você tão bem colocou, essa nova guerra, né? Nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial, né? Só que com a grande diferença, não existem ganhadores, né? Todos somos perdedores dessa guerra. Eu acho que se o ser humano se preparar para cruzar essa ponte, nós podemos, como seres humanos, chegarmos do lado de lá melhores, né? Todo mundo sabe que as pessoas só se transformam ou no amor ou na dor, né? No nosso caso, na dor. Então, não há dúvida nenhuma que teremos grandes perdas econômicas, não há dúvida nenhuma, todos, mas eu acredito numa melhora no ser humano. Maravilha. Esse é o meu ponto. Obrigado, Paulo. Senador Everton Rocha, sua opinião? Que recordações essa crise deixa? Quais são as projeções de futuro, na sua opinião? Eu quero cumprimentar todo o grupo, o Meio Norte, a Live GMNC, a você, Urias, e cumprimentar todos os colegas que estão aqui neste momento, dando a sua opinião, sua impressão. É o momento de percebermos que agora é a hora de encontrarmos um único, definirmos quem é o nosso único adversário, que é o Covid-19 e o coronavírus. Eu não tenho dúvida que o mundo todo, desde março, chega a média de 1/3 da população está em confinamento, ou passou por ele. E isso mudou completamente o modo de agir, o hábito de vida, de olhar o mundo das pessoas. E o que também despertou mais ainda a questão do nacionalismo de cada ser, de cada indivíduo desse planeta. Você veja que na Europa, países que estão passando por momentos muito difíceis, como a Itália e a Espanha, não tiveram a solidariedade que deveriam ter da comunidade da União Europeia. E isso vai ter consequências duras nas relações e com o bloco que eles formaram. Você pega os Estados Unidos, ele que nos filmes são os heróis e conseguem atender todo mundo e salvar todo mundo, eles interceptaram de forma muito agressiva os recursos materiais produzidos em outros continentes, como o asiático, por exemplo, os respiradores mecânicos, exemplos que estavam vindo para outros países, inclusive para o Brasil, só para o telespectador e o nosso
ouvinte, porque tem rádios também retransmitindo esse momento, o Brasil, há um ano atrás, nós comprávamos um respirador a $3.000. Ele fez uma compra agora de $25.000 no respirador. E os Estados Unidos fez a interceptação com $75.000. Ou seja, primeiro salva os nossos americanos e depois os nossos americanos, os nossos e o restante, cada um que se resolva. Então, eu acho que a grande lição que nós vamos tirar dessa crise, primeiro, é a nossa mudança do hábito de vida e de solidariedade, o despertar das pessoas de saber que nós podemos ajudar o outro na hora que nós estamos fazendo a nossa parte. A Organização Mundial da Saúde, ela deu o norte. Qual foi? Fique em casa. Isolamento social, até o momento, é a única solução concreta para não sobrecarregarmos o sistema público de saúde ou privado e, com isso, evitar que a taxa de mortalidade seja grande. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo é, sem dúvida nenhuma, o econômico. O mercado está aí, nós estamos com alguns debatedores do meio empresarial e eles sabem disso, e nunca mais vai se imaginar, se pensar apenas em números, se a gente não compreender que por trás deles existe uma prioridade muito maior, que é a vida. E é essa que, nesse momento, nós estamos focados aqui no Congresso Nacional. E sobre essa temática que o senador Everton acaba de citar, e também o Paulo Toledo fez considerações, eu queria engatar já um segundo questionamento. Essa epidemia ela traz uma mentalidade de tempos de guerra, mas uma mentalidade que une todo o planeta do mesmo lado. Os anos de guerra são geralmente períodos de uma grande coesão interior de países e da preocupação de uns pelos outros. O Brasil já entrou nesse clima ou a dicotomia ideológica que permeia a política prejudica esse sentimento de empatia e solidariedade, Paulo? Ok, você já está com áudio. Pronto. Olha, eu sinceramente, eu acho que o senador, ele é até mais preparado do que eu para dar essa resposta, mas eu me sinto um pouco mal da polarização política nesse momento, sabe? Eu acho que a gente ainda não atingiu esse sentimento de união, né? A minha percepção é que a gente vê, como o próprio Dr. Valdeci estava citando antes de começarmos a live, existem prefeitos tomando atitudes aí exacerbadas, que se não estão matando a população pelo corona, vão matar de outra forma, né? Então, eu sei que esse equilíbrio entre a economia e a saúde é extremamente complexo, né? Não me sinto qualificado para responder sobre as questões médicas, mas o que a gente percebe é um certo exagero, né? De um lado ou de outro. Isso está polarizando, eu acho que isso está sendo muito negativo. E a população tem rejeitado muito, viu? Eu tenho acompanhado aqui, porque a sede da empresa é em São Paulo, eu, apesar de trabalhar no Brasil inteiro, estou aqui em São Paulo, e a gente percebe que está tendo uma polarização muito grande. Eu acho que isso é prejudicial. Eu não estou conseguindo enxergar ainda todos lutando pelo mesmo... Lógico que o objetivo é salvar vidas, como o senador falou, mas eu ainda sinto uma polarização muito grande. Acho que isso tem prejudicado demais o andamento de todas as questões. Doutor Valdeci, a polarização... Tem prejudicado muito, viu, Arias? Olha, eu gosto muito de me referir à lei, porque é o meu campo de atuação. A Lei 3.979, agora de 2020, aprovada pelo Congresso Nacional, ela disciplina todo o enfrentamento da questão do Covid-19. Não bastasse essa lei, o que ocorreu? Os prefeitos e governadores se arrogaram desse direito e o Supremo decidiu também politicamente que os prefeitos e vereadores, os prefeitos e governadores, têm poderes para baixar decreto para disciplinar o isolamento de pessoas, quem abre, quem fecha, deu superpoderes de forma distinta a milhares de autoridades. Então, houve um erro muito grande aí, foi politizada a questão, porque se nós estivéssemos obedecendo a Lei 3.979, nós estaríamos tendo uma efetivação do que seria realmente as atividades essenciais, disciplinadas pelo Congresso, disciplinadas pela Presidência da República, e as coisas fluiriam normalmente sem esse debate político e ideológico que está acontecendo
nesse momento, inclusive com abuso de autoridades. Então, você vê que a quantidade de decretos que tem baixado, mais de 5 mil decretos nesse país, cada um disciplinando de uma forma diferente, isso atrapalha o combate a uma epidemia dessa que está trazendo medo, pavor para todos nós. Então, o coronavírus é uma coisa muito perigosa, é uma doença que está apavorando a todos nós, no mundo todo, mas também existe outro tipo de doença. Por exemplo, aqui em Teresina, até o dia de janeiro a 31 de março, morreram 985 pessoas, apenas 5 de Covid-19. Então, mas a pandemia que está aí é que está todo mundo morrendo de coronavírus. Estão esquecendo as outras pessoas. Então, nós não podemos esquecer que vamos ter uma vida após a diminuição dessa epidemia. Então, nós temos que ter cuidado com a economia, temos que ter cuidado com as pessoas, também alimentando as pessoas, mantendo o emprego das pessoas. Quem nós temos que manter é um isolamento vertical que permita que os grupos de risco, como pessoas acima de 60 anos, como é o meu caso, como pessoas que têm uma doença respiratória, doença ativa do coração, também fiquem no isolamento, porque nós estamos preocupados com a nossa saúde, nossos familiares também. Então, nós não vamos sair por aí, pela rua, enfrentando ou se arriscando a adquirir esse vírus. Então, nós vamos nos cuidar. Agora, quem precisar sair para trabalhar, tem que ter a liberdade para sair para trabalhar. E mantendo o quê? Mantendo aqueles cuidados, aquelas restrições que as autoridades estão orientando. Agora mesmo, o Sistema S, aqui no Piauí, e eu passei para todo o Brasil, como vice-presidente da CNC, um vídeo para que seja rodado em toda a imprensa, em todas as redes sociais, orientando a pós-pandemia na abertura do nosso negócio. Todas as orientações devidas que devem ser feitas com base na vigilância sanitária e nos cuidados com a saúde. Ok. Senador Everton, é esse o caminho? Já estamos prontos para começar a retornar ou, na verdade, necessita uma unificação e um entendimento científico maior de todo esse processo? Eu quero responder dividindo aqui em 2 pontos, em 2 blocos, tentar resumir de forma bem rápida para poder ser proporcional com os colegas que acabaram de utilizar a palavra. Primeiro, me permite, doutor Valdecir, me discordar do amigo, porque essa questão dos decretos que foi baixado pelos governadores e pelos prefeitos e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal pela sua unanimidade, ele não pode ser visto como uma ação casuística. Primeiro, porque o artigo 23 da Constituição Federal é muito claro. É, sim, responsabilidade também dos estados e dos municípios tratarem a questão da saúde pública. Essa crise não é apenas econômica, ela começou como pública e é uma crise pública. Nós estamos falando de vidas. A consequência da saúde pública, aí sim, é a economia, que obviamente nós vamos ter que saber tratar. Agora, é importante que se tenha essa visão do todo, que aqui no Congresso Nacional, por exemplo, eu fui o relator do estado de calamidade pública federal, que o presidente Bolsonaro mandou para o Congresso. Mesmo como membro da oposição, nós votamos o estado de calamidade e, como relator, eu fui pela aprovação. Para quê? Porque nós entendemos que era preciso dar todas as condições, destravar todas as amarras que a administração, obviamente, tem dentro da sua legislação, para que, no período de calamidade, o governo ele tem a condição de operar, ele tem a condição de agir, tanto na área econômica, como também em todas as suas outras áreas, numa política totalmente intersetorial. E é isso que tem sido feito. Eu estou aqui com uma lista, claro que não vai dar para ler, mas eu me coloco à disposição de colocar nas minhas redes sociais uma lista resumida de todas as ações, ministério por ministério e do Congresso Nacional, projetos aprovados, propostos e também construídos de forma conjunta. Por quê? Porque neste momento não existe oposição e situação. Nesse momento só existe uma situação, que é o quê? A vida do povo brasileiro. Pensar fora disso é não só de forma rasa, mas também muito gananciosa, porque não dá para se pensar agora no meu umbigo se eu não pensar de forma solidária no todo. E o todo não é só eu colocar para o brasileiro, principalmente o pobre, que dizer para ele o seguinte: olha,
ou você sai para comer, senão você morre de fome, ou você fica em casa com fome, ou você sai para arriscar sua vida. Não é esse o caminho. Então, eu não posso concordar e, obviamente, nós temos que construir soluções. Então, tanto que 65% da população brasileira, agora a pesquisa de hoje, é a favor das medidas que os governadores e os prefeitos estão tomando. Parece ser radical, mas a gente tem que buscar, aí eu quero partir para a conclusão, buscar a experiência que está acontecendo no mundo. O que nós estamos colhendo agora são medidas de 15 dias atrás. Então, nós não podemos simplesmente dizer que existe uma fórmula pronta. O prefeito de Nova York, tentou imaginar afrouxar lá a questão do comércio. Nova York é o coração do mercado no mundo. E ele voltou atrás. Por quê? Porque o sistema está colapsado. Nós temos, não é só o caso do prefeito e nem do estado de Nova York, mas nós temos vários outros casos no mundo, e os senhores estão vendo isso todo dia na televisão, que o Reino Unido. Eles subestimaram, acharam que aquilo ali não era dessa forma e afrouxaram o isolamento social. O que foi que aconteceu? Nós temos aí pilhas e pilhas de cadáveres. Então, nós temos que olhar caso a caso. Aqui, hoje tem um número alto em Brasília, mas eu quero aqui me permitir, não sou da área médica, mas é óbvio que Brasília é desproporcional o número com o Brasil, em números, porque aqui tem testagem, muita testagem. Então, se o governo testa muito, ele consegue mapear aonde é o foco e como que ele vai combater, através do isolamento e através de estratégia. Então, ele está agora já conversando com os empresários de Brasília e, de forma gradativa, vai começar a se abrir em alguns pontos para poder fazer de forma conversada com a população e obrigando a população a utilizar máscara. Então, eu vou encerrar, Urias, essa parte dizendo assim: primeiro, acho legítimo, parabéns aos prefeitos e aos governadores pela ação dura que eles estão tomando agora, porque, sem dúvida nenhuma, estão colhendo o resultado do isolamento social agora é o que foi feito há 15 dias atrás. Ok. Doutor Pedro Paulo, sua percepção é a mesma? Minas Gerais continua fechado e o momento é desta forma, de permanecer fechado, ou já está na hora de começar a reabrir as empresas? Como o senador acabou de falar, eu também não sou da área médica, né? Mas, no fim das contas, estamos falando mais ou menos a mesma língua. Eu não acho que o que o Valdeci, o que o Everton e o Paulo estão dizendo são conflitantes, né? Eu acho que essa imagem que o Paulo fez, temos agora que plantar uma ponte para o futuro e futuro próximo e distante, e temos que ter equilíbrio, e nessa hora vaidades e brigas políticas só vão prejudicar as pessoas, principalmente as mais pobres, né? Proteger as vidas agora e proteger as vidas no futuro, essa que é a equação, e não existe nenhuma decisão aí certíssima, 100%, que não tenha risco. Então, os políticos têm que receber o respaldo do povo também, porque existe uma margem de erro aí, porque é imponderável, né? Então, não pode o sujeito trabalhar com a melhor das intenções e todo mundo sair dando pedrada nele. Agora, vamos ter prejuízos, né? O comércio de 15 de março passado a 15 de março do ano que vem deve vender de 50% a 60% dos 360 dias anteriores. Então, é natural que você tendo menos 40% para distribuir, são menos 40% para lucro, para salário, para tributos. Então, o importante é fazer um projeto que a distribuição desse prejuízo sobrecarregue mais os ricos e menos os pobres. Então, isso eu acho que é fundamental. Não estou escutando nada.
Também nós temos aí as mortes e as mortes do mundo. São 156.064 óbitos nesse momento no mundo. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com pouco mais de 37 mil óbitos. Em segundo lugar, a Itália, com 22.745 óbitos. E em terceiro lugar, a Espanha, com 22.043 óbitos. Essa é a situação nesse momento no mundo. Uma coisa que chama muita atenção, inclusive o senador Everton Rocha acabou citando agora há pouco, são os números de Nova York. Nova York é um dos estados dentro de um país mais rico do mundo. Então, um dos estados que tem mais dinheiro em todo o mundo, contido dentro de um país, é Nova York. E os números deles são alarmantes, se comparam a números de países. Nas últimas 24 horas morreram 630 novas pessoas. Nas 24 horas anteriores foram 606 mortes. Em uma semana já acumulam 4.195 mortes. As mortes totais do estado de Nova York, nos Estados Unidos, é de mais de 12 mil vítimas fatais. Fica o impacto dessa foto aí, que demonstra no estado, um dos estados mais ricos do mundo, o sepultamento coletivo de pessoas em caixas de compensado pela falta de caixões. Doutor Valdeci, o mundo está errado? Os países envolvidos estão errados de continuarem fechados? Eu não ouvi bem, Arias. O mundo está errado? Os países desenvolvidos estão errados de continuarem fechados? Ou o que falta é um planejamento de abertura seguida um dia? Mas a Alemanha, a economia está abrindo gradativamente. A Espanha está abrindo gradativamente. A Itália está abrindo gradativamente. A Suécia já começa as aulas agora no dia 3 de maio. E na Dinamarca também. Então, quer dizer, o mundo está começando a reativar a sua economia e colocar numa normalidade a vida social das pessoas. Isso é que deve ser feito, com cuidados, observando todos os cuidados sanitários, todos os cuidados com a saúde, cuidando dos idosos, cuidando daquele grupo mais fragilizado, que está na área de risco. Então, nós temos que abrir. E o presidente dos Estados Unidos já está fazendo um planejamento para começar a abrir a economia dos Estados Unidos a partir agora de maio. Então, isso é que deve ser feito, isso é que deve dar uma esperança. Hoje, Arias, num grupo aqui do meu estado, eu tenho um amigo, um colega advogado, que é ligado ao governo do estado e ligado à prefeitura de Teresina. Eu coloquei uma postagem e ele me respondeu só no dia 1º de julho. Ou seja, o Piauí só vai abrir a economia a partir de 1º de julho. Então, quando tiver todo mundo morto, desempregado, é que vamos abrir a economia. Não é assim. Nós temos que pensar de forma racional em começar a abrir a economia. O Ibanez está abrindo a economia. O governo do estado de Sergipe abriu a economia. Santa Catarina abriu a economia. O Flávio Dino, no Maranhão, começou a abrir a economia. Então, no Ceará também começou a abrir a economia. Então, agora todo mundo tem um planejamento. Então, o que deve ser feito é um planejamento rigoroso, mas responsável, para trazer as pessoas a uma vida social moderna e acabar com esse terrorismo. Esse terrorismo que está acontecendo agora é que tem que acabar. E também essa disputa ideológica que está acontecendo por causa do coronavírus. Então, estão aproveitando essa questão do coronavírus para politizar o Brasil de ponta a ponta, colocando de um lado os bons, do outro lado os maus, dividindo as pessoas. Então, nós não devemos ser divididos, como disse o senador. Nós devemos aproveitar essa oportunidade como uma ponte para unir a todos nós, com muita solidariedade, igualdade e fraternidade. Eu concordo absolutamente com o Dr. Valdeci. Eu acho que a grande questão é esse ponto de equilíbrio, que é tão difícil de nós encontrarmos, né? Mas estava citando o caso de Santa Catarina, é um estado que a gente trabalha muito e inclusive, com todos os cuidados, estou me dirigindo para lá na semana que vem, de carro, porque o estado está voltando à normalidade. Ele foi um dos primeiros estados a parar todas as operações, entrar em quarentena, tudo com muita responsabilidade, todo mundo usando máscara, o comércio tem recebido
uma parte do comércio está funcionando, mas de forma muito uma pessoa por vez, né? Eu tive aqui, a sede da nossa empresa fica em Barueri, por exemplo. Eu fui no banco, que 2 horas, tive que ir no banco, não tinha outra alternativa para a operação que eu tinha que fazer, e entravam de uma em uma pessoa no banco, no máximo em 6. Mas o banco estava funcionando, você não para. Se eu não conseguisse fazer essa transferência, simplesmente eu não ia pagar os meus funcionários, que consequentemente passar fome, né? Então, eu acho que o ponto de equilíbrio, eu sei que é muito difícil, né, de encontrar esse ponto, mas me parece que alguns estados, algumas cidades estão de forma equilibrada conseguindo fazer isso. O governador de Santa Catarina é militar, foi ex-comandante do Corpo de Bombeiros, é um cara muito preocupado, muito responsável, tudo que me parece, talvez o senador até conheça, mas ele está ponto a ponto, equilibrando, ele faz um pouquinho, e me parece, esperamos assim, que está se encontrando uma medida de equilíbrio. Antes de dar a palavra para o doutor Pedro Drummond e o senador Everton Rocha, eu vou só colocar aqui as etapas que o presidente Donald Trump anunciou que irá começar a executar agora para a abertura da economia. O presidente está colocando que na primeira fase vai começar a abrir aí restaurantes, cinemas, academias, que poderiam voltar a funcionar com regras rigorosas de distanciamento social, seriam permitidas reuniões de até 10 pessoas. A segunda fase, viagens não essenciais e reabertura de escolas, reuniões de até 50 pessoas, bares poderão ser reabertos com capacidade limitada. E a terceira fase, idosos e pessoas com doenças pré-existentes, interações públicas com distância segura e além de visitas a hospitais e clínicas de repouso permitidas. Pedro Paulo Drummond, o Brasil já está nesta fase, sim, de reabrir? Estados Unidos tem um número aí muito forte, parece já está no pico da curva. O Brasil ainda não tem esses números dos Estados Unidos. É difícil dizer. Se for olhar a curva de casos, depois que o terceiro caso foi diagnosticado no mundo, a curva do Brasil é a mais parecida com a da China que existe, de todos os países, e com a população 6,5 vezes menor, né? Mas é muito difícil, estatística, matemática, depende dos testes. Mas o que eu queria dizer especificamente sobre isso aí dos Estados Unidos é que tem algumas perguntas, talvez a legislação americana facilite a gente a responder, e eu acho que o Dr. Valdeci é uma autoridade nisso, que é o seguinte: nós vamos abrir o restaurante com distanciamento, vai ter 4 vezes mesas a menos. Qual garçom que nós vamos trazer para trabalhar? É o que está de suspensão? É o mais antigo? É o melhor? É o que atende melhor? É o mais jovem que consegue se mobilizar mais? O restaurante, ele vai pagar o mesmo para o shopping que a drogaria, que está funcionando 24 horas, e o cinema não vai pagar nada, porque ninguém tem coragem de entrar no cinema. Então, eu vejo assim que a agenda tem que ser de muito mais abertura dos brasileiros, porque senão a gente vai se perder numa guerra em que alguns vão sair bem disso e muitos vão sair em situação financeira calamitosa, e isso acaba refletindo em desemprego, em desenvolvimento. E eu vejo que a grande chance do Brasil, né, enxergar a oportunidade na crise, é que quem sair ao mesmo tempo mais rápido e com soluções mais inteligentes dessa situação vai ter um ganho muito grande em termos de qualidade do país na inserção mundial. Doutor Pedro, só uma complementação para a sua informação. O senhor tem 178 unidades de lojas. A companhia do Terno é uma das suas marcas nacionais, e também a Le Chemise. Suas lojas estão todas fechadas? Nesse momento, nós temos 6 lojas abertas em 178. Teixeira de Freitas, sul da Bahia, temos 3 no interior de Minas e temos uma em Sinop, no Mato Grosso. O resto tudo fechado. Ok. Já vamos falar um pouco do impacto disso aí para a margem do que o senhor já começa a projetar de, por exemplo, desemprego. Mas antes vamos ouvir o senador Everton, complementando a ele a informação de que nos Estados Unidos o presidente americano recuou no confronto com os governadores e reconheceu que a decisão sobre flexibilização do isolamento é de fato deles, que estão no dia a dia acompanhando a vida dos cidadãos. Aqui no Brasil essa discussão permanece. Quem é que deve definir quando e como voltar? A liderança nacional do presidente ou é cada governador do estado, senador? Olha, primeiro, muito importante essa observação que eu ia fazer, Urias. Os Estados Unidos
ele deu um guia, o que vocês acabaram de mostrar é um guia que o governo americano está apresentando aos governadores e a todos os seus cidadãos, para que eles possam ter um norte de como que estão planejando a volta aos poucos às suas rotinas. Mas não voltaram, ainda é um plano, e o Trump colocou, ele delegou aos governadores a decisão de cada estado qual vai ser o momento de seguir aquele plano. A Europa, nós não podemos nos comparar com ela, porque ela já ela já está na fase aguda da crise do coronavírus. O Brasil ainda não. O grande problema nosso no Brasil não é a quantidade de óbitos, e sim de hospitalizados. Qual é a capacidade da rede pública e privada, ou seja, da rede hospitalar, de atender as pessoas ao mesmo tempo? Então, nós não chegamos ainda na curva alta. Nós ainda não chegamos ainda no saturamento dessa infecção aqui no Brasil. Portanto, me parece muito precoce darmos previsões de que dia e qual mês que tem que ser feito o relaxamento do isolamento social. Mas senador, não ter pelo menos uma previsão não é prejudicial para você conseguir organizar os negócios? Olha, na hora que você tem o cumprimento, por exemplo, parabéns ao povo brasileiro, que mesmo com as contradições da política, que você falou agora há pouco, a população espera do presidente do seu país um líder que possa liderar de verdade. E nós aqui, como foi falado aqui pelo Valdeci, nós não estamos aqui discutindo ideologia numa altura dessa do campeonato. Aqui os grupos políticos, pelo menos no Congresso, estão unidos para votar o que for necessário para dar a resposta à sociedade, principalmente quem não tem condição de ter a comida na mesa agora no final da noite, para poder jantar, por exemplo. Agora, é importante que nós tenhamos a compreensão que os governadores e os prefeitos que vivem um dia a dia nas cidades, eles têm o termômetro real de cada situação, porque a vida do estado do Maranhão, do Piauí, é diferente, por exemplo, agora lá em Santa Catarina. Cada estado tem a sua realidade, tem a sua particularidade. Agora, é necessário que o presidente, juntamente com os governadores, sentem na mesma mesa e possam unificar as ações, porque quem pode implementar essas políticas, como está sendo feito, de socorro às empresas, aos micro e pequenos empresários, aos trabalhadores informais que não estão podendo ir para a rua tirar o seu sustento, e a todos que dependem do seu trabalho, é o Estado brasileiro. Então, esse momento agora, quando se prevê que todas as ações que nós estamos votando são para os próximos 3 meses. Por quê? Porque nós não temos ideia ainda do prazo, não há ciência ainda para dizer, olha, tantos dias você termina e você resolve o problema. Se você pegar países que fizeram precocemente tomar a decisão de retomar a sua vida normal, Urias, tiveram a frustração de ter que voltar às pressas para fazer o isolamento, já com o seu sistema totalmente saturado, né? E a curva saturada, os leitos cheios, aí sim a taxa de letalidade aumenta. Então, assim, não é uma luta da economia contra a saúde, da saúde contra a economia. A luta agora é, primeiro, contra o coronavírus. Segundo, a favor da vida. E claro que para se viver tem que se comer, tem que se trabalhar, mas isso nós teremos que ter a capacidade de ser solidários e construirmos juntos essa solução com o nosso povo seguro. Então, eu quero dizer que a minha opinião quanto à questão da hora de voltar, a minha opinião é a da ciência, é ouvir a classe médica, é ouvir os profissionais da saúde e os que vão dar de verdade esse amparo à população. Eles vão dizer para nós, olha, agora nós chegamos no ponto seguro, que com as questões seguras nós vamos poder conseguir conviver. Enquanto não tiver essa posição da classe médica e também da ciência, não adianta ficar no achismo, porque eu não posso olhar o mundo de acordo com o meu negócio. Eu tenho que olhar o mundo como um todo. E aí agora, mais do que nunca, porque a população mais pobre é a que vai mais precisar da solidariedade de quem tem mais. Eu quero ouvir os outros 3 convidados sobre essa mesma temática, se governadores e prefeitos, o presidente devem tomar a decisão de voltar ou não, ou se é uma decisão colegiada e se isso é possível. Mas antes, vou atualizar os números do Brasil aí. No Brasil, hoje, são 33.682 casos confirmados. 33.800. Tive um probleminha aqui com minha
com os meus dados. Eu volto já com essa informação. Paulo Toledo, seu comentário sobre esse aspecto aí relacionado a governo ou prefeituras, governos e prefeituras ou presidência da República para definir esse time? Queria fazer uma informação complementar. Por acaso, acabei de receber agora aqui no meu celular um estudo super atualizado da Fiesp, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Faz um trabalho, eu até passei no teu WhatsApp, bem interessante, que ele relaciona o plano de retomada da atividade econômica, né, e, como o senador citou, relacionando país a país, super interessante, como foi a retomada de cada país, a situação República Tcheca, interessantíssimo Itália, Alemanha, como o Dr. Valdeci citou, etc., Estados Unidos, e fazendo, logicamente, com todo o embasamento da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e fazendo uma referência, né, qual seria um protocolo de retomada para o Brasil. Né? Eu recebi aqui agora. É bem interessante, acabou de sair, né? E lógico que isso é uma sugestão da Fiesp, está vendo, lógico, o lado, mas me parece está muito bem embasado, e fazendo um timeline aqui, uma linha no tempo, o que deveria, uma sugestão, né, bastante interessante, ele coloca aqui, né, uma sugestão da timeline, né? Então, creche, escolas, que dia, shopping, que dia, de forma muito, me pareceu muito ponderada. Então, era até interessante você, se for possível, partilhar aí com as pessoas, né? Um protocolo. Agora, é interessante que na abertura, como disse o senador, né, não existe consenso ainda, né? Então, eu acho que a grande questão, o tema é muito complexo, esse equilíbrio, de novo, entre a economia e a pandemia é muito sensível, né? Sem querer entrar na questão de politização ou do ministro da Saúde antigo, do ministro atual, né? Eu não tenho a mínima capacidade técnica para julgar isso, mas me parece que o atual ministro, se me permite, ele tem uma visão médica, mas também uma visão empresarial. Então, eu acho que nós vamos ter que... Eu fiquei contente quando eu fiquei sabendo, não conhecia, que ele é um grande empresário da área médica, né? Que tem formação, inclusive, além de ser oncologista, também tem formação no MBA em Harvard, etc. e tal, em gestão, para encontrar esse equilíbrio, que vai ser difícil. Eu acho que esse equilíbrio que vai ser a melhor forma da gente transpor a ponte. Pedro. Bem, prefeitos e governadores ou presidente? Olha, eu volto a chamar a atenção para o assunto de que temos que equilibrar, quer dizer, a visão de proteger vidas é fundamental, mas a visão das atividades voltarem também é fundamental. E resolver bem essa equação é que vai definir o futuro do Brasil a médio prazo, eu diria, sem exagero nenhum. A previsão de volta do comércio, que hoje eu diria em média, pegando o Rio Grande do Sul ao Amapá, tá entre shopping e loja de rua, eu diria que está em torno de 30 de maio a 5 de junho, é o que está na cabeça das pessoas, mas naturalmente vai depender da agenda da saúde. Mas depois nós estamos prevendo um início com 20%, 25% de faturamento, a 30% no primeiro mês. Ou seja, nós temos uma crise que vai se arrastar durante muito tempo. O maior empregador do Brasil, que é o comércio, além de ser o maior empregador do Brasil, aí é disparado o maior empregador com carteiras assinadas, e dá um reflexo direto no serviço, na indústria, então tem um multiplicador no desemprego nos outros setores. Então, eu acho que equilibrar o que o senador está falando com o que o doutor Valdeci está falando que é a grande... Por exemplo, o Piauí, embora seja metade da área do estado de Minas Gerais, tem 8 vezes menos população, então tem a densidade demográfica bem menor. Agora, eu não posso entrar nesse... A matemática diz que lá deveria ser mais frouxo, né? Mas eu não posso entrar nessa seara, porque realmente eu não entendo nada de medicina, então eu vou até o comércio. Doutor Valdeci. Governadores e prefeitos. Bem, o senador Everton, ele colocou com muita propriedade que cabe ao Supremo decidiu que cabe aos prefeitos e governadores estabelecer regras para funcionamento ou aglomeração de pessoas. É verdade. Qualquer acontecimento, um show, um evento, uma passeata, uma manifestação, tem que ter uma autorização da polícia, uma autorização do Estado,
da Polícia Municipal, uma licença do município, porque precisa ter a segurança pública ali. E a segurança só vai se deslocar quando há um registro daquele acontecimento. Então, vejam bem, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Dias Toffoli, ele, há cerca de 20 dias atrás, ele, numa decisão, numa ação de suspensão de segurança, ele decidiu o quê? Ele decidiu que a BEV, a empresa BEV, deveria ficar aberta contra o decreto do prefeito Firmino Filho aqui de Teresina. Por que ele decidiu? Porque a Lei 13.979 de 2020, que é a lei que disciplina o enfrentamento ao Covid-19, ela diz que cabe aos prefeitos e governadores estabelecer regras para o isolamento das pessoas e movimentação de pessoas e de eventos, mas desde que haja um laudo técnico-científico da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E os prefeitos e governadores estão baixando decretos sem nenhum critério. Da cabeça deles, eles dizem o que é atividades essenciais e o que não são atividades essenciais. Então, você veja bem aqui você vê na Caixa Econômica, numa loteria, numa farmácia, 20 pessoas. E do lado tem uma lojinha que vende sorvete e picolé, está fechada. Quer dizer, qual critério? Quer dizer, não estão baixando decretos sem critério. Isso é o que está acontecendo. Os prefeitos e governadores não estão observando critérios. Então, é claro que eles estão perto. Por exemplo, o prefeito Monsanto é um médico. 50 anos de medicina. Ele não sabe cuidar da sua população em Parnaíba como médico, um homem que optou pelo social. Todos seus irmãos são empresários ricos e ele é um médico pobre que optou pelo social. Ele não entende a posição da sua cidade. Quer dizer, ele baixou decretos e o governo do Estado, através do Ministério Público, da Procuradoria, sob o comando do governador do Estado, entrou na Justiça e a Justiça mandou fechar o comércio em Parnaíba. Então, quer dizer, há uma disparidade, né, nisso, porque o prefeito, além de ter autoridade, ele é médico sanitarista. Então, ele conhece a sua cidade, ele baixou o decreto e a Justiça derrubou o decreto do prefeito. Então, está havendo essa incoerência dentro das cidades, dentro dos estados. Eu estou sem possibilidade de apresentar para vocês aí mais cartelas, mas eu vou atualizar aqui os números do Brasil. São 33.682 casos, 2.141 óbitos, a taxa de letalidade é de 6,4%. E os 4 estados que estão em situação mais grave são São Paulo, com 600 mortes confirmadas, já tem 5 hospitais com capacidade máxima nas UTIs. Em segundo lugar, o Rio de Janeiro, com mais de 220 mortes. As 4 principais emergências do Rio também não tem mais vaga de UTI disponível. Em Manaus, são 120 mortes. Não existe mais espaço para armazenar os corpos devido à baixa capacidade do sistema lá. E um container frigorífico foi instalado para armazenar cadáveres num dos principais hospitais da cidade. E em Fortaleza, mais de 110 mortes em 24 horas essa semana. Houve o número dobrou de mortos, e nós temos Fortaleza já começando a prever que até a próxima semana vai estar em seu estágio de limitação. Cidades como essas não deveriam voltar, mas outras cidades que estão numa situação mais confortável poderiam voltar, senador Everton? Olha, eu quero perguntar para quem está me assistindo em casa se todos estão preparados para ver o que está acontecendo agora lá no Amazonas. Se não serviu o exemplo do que está acontecendo ou aconteceu na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, então vamos olhar aqui no território brasileiro, que já começou a acontecer em Manaus. Caminhão frigorífico já está indo para o estado. Hoje, eu conversando com o senador Eduardo Gomes, ex-governador do estado, um líder, um empresário, um político que tem um preparo enorme, todos conhecem, e ele deixou claro, Everton, aqui simplesmente saturou o sistema. Nós não temos, o Estado não tem capacidade de ter mais leitos, os corpos já estão misturados nas macas com gente viva, nós não temos aonde colocar os que já morreram, e
lá já começou o estado de caos, né? Não sou pessimista, eu só estou perguntando, o Brasil está preparado para passar o que o Amazonas está vivendo? Porque se estiver preparado, então eu quero saber para quem que nós vamos mandar a conta desses cadáveres, porque eu não vou dormir com a minha consciência tranquila de achar que, no momento difícil, do início de uma pandemia no Brasil, eu tenho que discutir agora se eu tenho que abrir ou fechar o comércio, porque o empresário ou o empregador, o empregado, ele vai ser prejudicado do seu emprego. Agora é a hora de eu pensar na vida deles. Por quê? Porque não é só idosos que estão morrendo. E lembrar que os idosos, eles merecem mais do que nunca a proteção da sociedade. 67% dos idosos no Brasil moram com as pessoas mais novas, mais jovens nas suas casas. E isso é reflexo também da desigualdade que o país vive. Os jovens do nosso país, a maioria que são desempregados, ainda são sustentados pelos seus pais ou avós, que moram na casa deles. Então, nós não podemos cair no erro de desvalorizar a vida a pretexto de discutir, numa altura dessa do campeonato, superávit e número da economia. Né? Não dá para imaginar agora isso. Então, eu te digo aqui, Urias, se daqui para julho o planejamento do Brasil começar a afrouxar, ok. Quando chegar no mês de junho, que se sente com os cientistas, com a comunidade acadêmica, técnica, com o Ministério da Saúde e vamos ouvi-los, porque são eles que vão ter que nos dizer qual é a melhor solução. E nós teremos que ter solidariedade, compreensão, para poder escolher o melhor caminho. Se tem um prefeito médico ou um prefeito engenheiro, mas ele sozinho ele não pode achar que vai resolver o problema, principalmente um problema que não é local, é um problema mundial, minha gente, não é local. Então, este problema real que nós estamos vivendo, ele não vai ser resolvido com iluminados, ele vai ser resolvido com ciência e com experiência. Outros países já estão saindo da saturação, do ponto alto da curva do colapso do seu sistema de saúde pública, e nós tenhamos a capacidade de aproveitar para aprender com eles. E a outra capacidade que nós vamos ter que aprender com nós mesmos é de que precisamos fazer desse grande país um país autossustentável, um país de verdade que possa produzir. Tanto que hoje estamos aí, desesperados, com compradores do governo do presidente Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, está com compradores nos 5 continentes do mundo atrás de respiradores e atrás de materiais de EPI para os nossos profissionais de saúde, que não têm equipamento para comprar. Infelizmente, muitos estão discutindo dinheiro, mas o problema hoje é o material. Cadê os respiradores, as máscaras, o álcool gel que está faltando no Brasil? Então, Urias, não seria correto e nem honesto da minha parte te dar prazo ou opinião qual é o time certo de se tomar uma decisão muito séria, que é a decisão que está falando que impacta na saúde pública da população. Enquanto o Paulo Toledo fala, eu vou pedir o favor do Dr. Valdeci, do Dr. Pedro Dumont, para eles ativarem o seu áudio, que eu estou com um pequeno problema aqui no meu comando de ativação de áudio, para que a gente fique todo mundo com os áudios abertos. Essa minha incapacidade de colocar também aqui os slides está dificultando aí para que eu possa abrir os áudios aí dos convidados. Meu amigo Paulo, a gente ia colocar uma informação aí na tela, também estamos incapacitados de colocar, que é a previsão de desempregos num estudo que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. São 12,6 milhões de desempregados, a previsão de desempregados ao final deste ano. A renda dos trabalhadores, a previsão é que caia em 15%. A massa salarial deve cair em 5,2%. Se por acaso as medidas do governo não fossem tomadas, seria uma queda de 10,3%, as medidas de compensação econômica. Esse estudo está desenhando um cenário factível de uma queda do PIB de 3,4%, a retração da população ocupada vai se dar em 6,7%, e o índice de desemprego deve encerrar o ano com 17,8%. No trimestre passado, que encerrou em fevereiro, esse índice era de 11,6%, ou seja, para dezembro a previsão é 17,8% desse estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O que é que eu queria colocar para vocês? As medidas que o governo implementou até agora, segundo esse estudo, fez com que esses índices caíssem. O governo está aí
aumentando o seu déficit fiscal para conseguir atender a essas demandas. No entanto, o mesmo estudo coloca que essas medidas do governo não são suficientes ainda, porque necessita-se ter mais medidas que possam salvar as empresas. O seu segmento, que é o segmento imobiliário, como proprietário, como um CEO da Remax, que é uma das maiores imobiliárias do mundo, e também um dos grandes empreendedores na área de condomínios fechados de alto luxo, o grande criador do Alphaville, da marca Alphaville. No seu segmento, você acha que essas medidas elas são suficientes ou o governo precisaria mexer um pouco mais? Olha, eu vou falar para vocês a respeito do mercado imobiliário, né? Eu acho que o governo percebeu que uma das grandes indústrias que pode ajudar muito, além do agro, obviamente, né, é a indústria imobiliária. A indústria imobiliária praticamente não parou de trabalhar no Brasil todo durante, né, até as obras continuaram, né, em grande parte do país, até que em São Paulo está muito restritivo, as obras não pararam. E a Caixa Econômica Federal e o governo têm sido muito sensíveis ao mercado imobiliário. Pra você ter uma ideia, a Caixa liberou 43 bilhões para o mercado imobiliário, né? Isso vai beneficiar diretamente 5 milhões de pessoas, né? E tem uma capacidade de 1,2 bilhões de empregos. Então, milhões de empregos. Desculpa. É muita coisa, é muita coisa. O governo está muito sensível e ele está atuando tanto em flexibilizar o pagamento do mutuário, né, que tem a sua prestação, etc., como do plano empresário, ajudando o empresário, que certamente nós vamos ter um aumento de inadimplência, né? Isso me parece óbvio, né? Mas flexibilizando o plano empresário para que as obras não parem, porque um dos grandes empregadores do país é a indústria imobiliária, ela é muito importante. Então, você tem atividades como o Dr. Valdeci colocou, que vão sofrer demais, que é o comércio, vai sofrer demais, mas tem outras como o agro e como o mercado imobiliário que podem alavancar e podem ajudar muito nesse momento da economia. Então, apesar de toda a crise, eu entendo que no setor imobiliário o governo está muito sensível, está fazendo a sua parte. Lógico que no comércio ele precisa fazer, né, doutor Valdeci, a roda rodar. Lógico, o governo certamente vai ajudar com linhas de crédito, já tem ajudado, mas assim, a roda precisa começar a rodar. Enquanto que, apesar da dificuldade da economia que nós vamos sofrer, o que me parece muito claro é que uma parte muito, muito significativa do capital que estava no mercado financeiro, que derreteu boa parte disso, uma boa parte vai vir para o mercado imobiliário, uma boa parte. A gente acredita que com a recuperação da economia, o mercado imobiliário vai ter um novo posicionamento, né? Até porque nos pareceu claro para todos aqui a importância da propriedade da casa nesse momento, né? Nós nunca percebemos tanto o valor da propriedade, da casa, do espaço e do lar, né? A gente tem falado muito minha casa, minha fortaleza. Então, o setor está bem sensível, o governo federal está bem sensível com o mercado imobiliário e eu acredito que a gente possa contribuir muito nessa retomada. Doutor Valdeci, só pedir para o doutor Pedro Drummond mais uma vez para ele ativar o seu áudio, que eu estou com impossibilidade de ativar o áudio dos convidados. Doutor Valdeci, o senhor mexe muito por conta de ser presidente da FEComércio, com pequenos empresários. Qual o feedback que eles têm lhe dado aí sobre essa paralisação e sobre a satisfação com as ações do governo? Realmente elas são suficientes, vão conseguir salvar empresas, ou só voltando que as empresas vão ser salvas? Muito bem. Nós temos hoje no Brasil cerca de 17 milhões de micro e pequenas empresas. Dessas 17 mil, cada empresa dessa emprega em média 5 pessoas. Dessas 17 mil, 3 milhões e meio de empresas já começaram a demitir. E 600 mil empresas já fecharam as portas definitivamente, já requereram baixa. Então, só aí, essas 600 que já fecharam, eu sei que calculando com as 3.500 já começaram a demitir, nós já demitimos mais de 9 milhões de pessoas. Isso de emprego direto. E o pior, tem muitas empresas demitindo sem ter como pagar os saldos decisórios. Essa que é a dificuldade. E o senador Everton agora nos deu um sinal de que um amigo meu me falou hoje pela manhã, que o comércio só vai abrir em 1º de julho. Viu, senador? Eu ouvi o senhor falando em 1º de julho. Justamente coincide com esse meu amigo, que é muito ligado aqui ao Palácio Karnak, que é o Palácio da Cidade, que o comércio vai abrir 1º de julho. Nós não vamos aguentar, nós vamos quebrar todos.
Eu tenho em torno de 1.500 empregados. Eu tenho 3 shops, mais lojas, escritório, fazendas. Eu vou quebrar. Eu tenho prestações de milhões em bancos, então eu vou quebrar. Então, e como imagine os pequenos. Agora, por exemplo, eu estou aqui, senador, eu choro 10 vezes por dia aqui, com os pequenos empresários. Né? E o que os prefeitos e governadores estão fazendo? Torturando as pessoas. Essa é que é a verdade. Esperando que o presidente Bolsonaro mande-lhe verba. Quer dizer, para os governadores e prefeitos está ótimo. Por quê? Porque o Congresso está aprovando leis que vai jogar dinheiro para eles, vai irrigar dinheiro para eles. Tanto fazem ele arrecadar como não. Ele diz, olha, eu deixei de arrecadar 300 milhões, o governo federal manda 300 milhões. Quer dizer, essa lei que os senhores estão aprovando no Congresso é um cheque em branco do Tesouro Nacional para os prefeitos e governadores. Nós não vamos aceitar isso não, senador, de forma nenhuma. Vai faltar dinheiro para tudo no mundo. No Piauí não tem estrada. Nós estamos produzindo aqui 8 milhões de toneladas de grãos e não estão saindo. Um atoleiro terrível, não temos estradas, porque o governo federal não tem dinheiro para fazer essa BR-135 aqui. Falta dinheiro para tudo e agora nós vamos liberar mais de 100 bilhões para prefeitos e governadores. E agora, eu já tinha ouvido hoje desse meu amigo, eu tenho um prefeito que está gravado no meu celular, ele dizendo que só vão abrir depois que o presidente Bolsonaro sancionar a lei dos 100 e tantos bilhões. Então, quer dizer, isso está havendo um crime contra o Tesouro Nacional, é um crime contra o Brasil e é um crime contra os brasileiros. Então, está acontecendo, está se confirmando o que a gente já prevê. Nós estamos aqui como se nós estivéssemos sequestrados e que os prefeitos e governadores só vão nos libertar depois que o presidente da República, através do Tesouro Nacional, pagar esse resgate. Então, isso aí nos deixa todo indignado. Isso nos tira da calma. Doutor Pedro, mais uma vez, lhe pedi para o senhor tentar ativar o seu áudio aí no canto esquerdo inferior da tela, para que a gente possa lhe ouvir. Tem um microfone, o senhor pode ativar o microfone para que você possa abrir o seu áudio. Eu vou com o senador Everton. Senador, o governo liberou algumas ações. Essas ações são suficientes? Existe ainda preocupação por essa linha liberalista que a economia brasileira tem sobre a égide do Paulo Guedes? Ou nesse momento não tem que se pensar muito em déficit fiscal e realmente imprimir moeda e tentar irrigar dinheiro na economia e manter as empresas vivas, fazendo com que esse momento passe da pandemia e se volte às empresas depois em outras circunstâncias? O governo tem preocupação com o endividamento? Urias, eu gostaria de fazer aqui um complemento da fala do Valdeci, dizer que nós somos, sim, totalmente solidários, não só solidários, mas somos agora, mais do que nunca, um só nessa luta do resgate à reconstrução do nosso país, como toda a comunidade mundial vai fazer. Cada um vai cuidar do seu território e vai tentar, da forma mais criativa e também da forma mais estratégica, reconstruir. Agora, eu quero discordar do amigo e dizer que o Tesouro Nacional ele não é do Bolsonaro e ele não é dos economistas. O Tesouro Nacional, a riqueza do Brasil é do povo brasileiro. Nós estamos falando de uma crise sanitária profunda sem precedentes. Nós não estamos aqui falando em um ambiente de normalidade onde se pode fazer projeções políticas de quem é mortadela ou de quem é coxinha. Não é por aqui a conversa. Segundo, queria também dizer que nós não podemos aqui sofrer de ansiedade. Apesar de dos reflexos da quarentena é justamente o efeito psicológico. E nós sabemos que isso afeta muitas pessoas. Mas jamais eu teria a pretensão de ser a pessoa que vai dar a data do estado do Piauí ou do estado do Maranhão, em qualquer lugar do Brasil, de se reabrir ou voltar à normalidade. Até porque eu queria lembrar o que eu disse, cada estado e cada município e cada região tem a sua particularidade. E eu acredito muito nas pessoas que vivem nas cidades, que vivem nas regiões. Então, é óbvio que, quando o Supremo decide que o decreto dos governadores e dos prefeitos vale, ele não está dizendo, senhor Valdeci, que o decreto do presidente Bolsonaro não vale. Eles não estão em conflito. O que se estava se discutindo é
até onde a autoridade do governo federal vai junto à autoridade do governo estadual. E a Constituição, lá no artigo 23, o amigo é jurista, sabe que a questão da saúde pública ela é tratada a nível dos 3 entes. Isso não pode ser confundido, isso tem que ser unificado. E é aí que vem a liderança do governo, junto com todos os entes, para que eles possam coordenar uma ação que é o mais justo e o que é o mais plausível no momento. Então, agora, não é hora de discutir quem é o prefeito alinhado a uma política governista ideológica ou quem não é. Agora quais as regiões que vamos precisar, mais do que nunca, do isolamento social para não chegar no colapso da saúde pública do sistema, como já está saturado em Manaus e como já está saturando em Fortaleza e como vai saturar em vários pontos do Brasil, como já está chegando em São Paulo e o Toledo, se eu não estou enganado, é o Toledo que está em São Paulo, não é isso? Isso. Toledo, os hospitais particulares, eu conversei ontem aí com alguns amigos, tem filhos de pessoas que trabalham aqui conosco, que trabalham na área médica aí em São Paulo, e estão todos muito preocupados. Por quê? Nós não temos informação. A subnotificação no Brasil é o pior que tem, porque você que é empresário, você tem uma planilha. Na planilha você sabe o custo do seu negócio e você sabe qual é a margem de lucro que isso dá. Então é bom você trabalhar com planejamento, é bom você trabalhar com números e com informações. É a mesma coisa de você ir para uma luta, mas à luz do dia e você sabendo quais são os obstáculos que você vai enfrentar. Essa crise, além de ela ser muito perigosa, porque a nível mundial, ela nos deixa todo mundo de forma muito nervosa, tratando o assunto, todo mundo de forma nervosa e com ansiedade à flor da pele, porque nós não temos informações. Você não sabe hoje o número de testagens que tem no Brasil. Há estudos, há prognósticos de pesquisadores que acham que o que está divulgado já tem mais de 10 vezes mais do que já está divulgado. Ou seja, isso é verdade ou não? A pessoa que está dentro da sua casa está infectada ou não? Ela é grupo de risco ou não é? Qual é o tratamento que vai dar isso? Então, meus amigos, aqui empresários, experientes, políticos, oposição, situação, agora, ou baixemos as armas e enfrentemos de verdade o problema que nós temos nos próximos 30, 40 dias, que é o que nós vamos fazer agora. Eu quero lembrar o que o ministro Mandetta falava, né, que infelizmente não discuto a demissão dele, até porque é uma prerrogativa do presidente da República nomear a sua equipe. O que nós estamos simplesmente lamentando é que no momento de uma crise dessa, se o momento foi apropriado ou não, mas aí a história vai dizer e a conta é ele que é o responsável por ela. Agora, a ação para frente, desejo sorte ao novo ministro, mas que ele continue olhando para a Organização Mundial da Saúde, para os cientistas e para a vida. O restante, minha gente, nós vamos construir juntos. Não dá para você imaginar em abrir uma loja se tem a crise profunda acontecendo no país com desempregados. As pessoas não vão na loja de vocês comprar, porque a pessoa não vai ter mal dinheiro para pagar a conta de luz que vai estar atrasada e dinheiro para comprar sua cesta básica. Então, agora é hora de nós, primeiro, garantirmos a vida. Com a vida, aí nós vamos ter que nos reencontrar. Eu quero aproveitar, Ulisses, para fazer essa provocação que eu tenho feito no Ceará e tenho feito no Tocantins. A última reserva agrícola do mundo é a nossa região, é o Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E nós temos o nosso porto do Itaqui. Então, com o nosso portozinho ali do Itaqui, com essa condição concreta de pensarmos na expansão das nossas fronteiras, não só agrícola, mas também na pecuária e em desenvolvimento e criação de várias situações que você possa de verdade agregar valor, nós vamos estar no futuro discutindo soluções para a nossa região e para o nosso país. Mas agora é hora de atravessar a crise. Atravessou a crise, a China está aí. Acabou de baixar o decreto proibindo o uso de cachorro e gato na sua comida. Já estão classificados como animais de estimação. Graças a Deus, porque estava na hora de eles acompanharem a evolução mundial. E eles precisam se acostumar. E quanto mais vai se evitando alguns tipos de culturas locais que eles têm, mais ainda eles vão depender de fora. Eles vão precisar da gente para comer. E nós temos que produzir para poder gerar emprego e riqueza aqui dentro. Então, é uma união de esforços. Eu não vejo aqui
como briga disso. Pelo contrário, é uma união que nós poderemos fazer no futuro. Então, repito, agora é hora de termos calma, não estou dando data, pelo contrário, se um amigo falou que é julho, o outro falou que é em maio, o Ibanez é meu amigo aqui no DF, eu conversei com ele anteontem e ele me disse, meu planejamento é reabrir agora início de maio. Agora, na véspera, 48 horas antes, eu vou ter uma pesquisa completa daqui, porque eu estou com um sistema leve. A Brasília, além de ser o primeiro estado que fechou para a quarentena, hoje ele não tem nem 15% dos leitos ocupados. Essa é a questão. Qual é a capacidade nossa de atendimento? Então, se ele não está com os 15% ocupado e ele pode abrir gradativamente, é uma decisão dele, porque ele montou um planejamento e ele está sabendo o que ele está fazendo. E o planejamento tem que ser de cada um desses estados. Dr. Pedro Paulo Drummond, direto de Minas Gerais, as suas empresas, 178 lojas espalhadas pelo Brasil. A gente falou agora de desemprego. Já existe uma projeção estratégica sua em relação a isso? Recorreu ao auxílio do governo para ajudar a pagar funcionários? Essas ações do governo foram suficientes para tentar manter a maioria dos empregos do seu grupo empresarial? São quantos funcionários hoje? Olha, Urias, o senador falou realmente, dinheiro não é tudo. Quando você tem, não é tudo. Quando você não tem, faz uma diferença muito grande, né? Então, eu acho que realmente temos que sair disso todos juntos, temos que preservar as vidas, temos que saúde em primeiro lugar. Mas o povo está esperando alguma coisa diferente do poder público. Está esperando o exemplo da liderança. O exemplo, por exemplo, de barrar a farra dos consignados, onde o brasileiro que poupou aplica na poupança 3,75 e o brasileiro que paga consignado paga 40%, quer dizer, 11 vezes mais. E aí, quantos funcionários públicos acima de 12.200 já entraram em isolamento em prefeituras, estados e federais, né? Porque nós estamos sendo obrigados isolamento não, suspensão, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que olhar a ótica dos dois lados, né? Falar do fundão, falar dos super salários, que foi retirado da votação da Câmara essa semana, né? O brasileiro informal que ganha 1.200 está ganhando uma bolsa 600 e nós não pusemos em votação, tem gente ganhando 70, tem gente ganhando 100, né? Então, eu acho assim, que temos que ter as duas óticas, né? A ótica do povo que eu não tenho dinheiro, e a ótica de quem sabe quanto vai receber agora, dia 5 de maio, com certeza absoluta, e sabe pelo resto da sua vida. Então, nós estamos tomando providências, desempregando o mínimo possível, suspendendo o necessário, e tem 30 dias que não entra um tostão na empresa. Não na minha, em todas as empresas de comércio, né? Praticamente, a não ser drogarias e supermercados. Então, eu não estou de jeito nenhum desmerecendo as vidas e nem achando que o distanciamento social, o isolamento, seja qual palavra eles inventem aí que fique melhor na televisão, eu não sou contra isso. Eu acho só que nós temos que ter lideranças que levem a bandeira da retomada, seja amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, uma retomada consciente, prudente, científica, mas tem que ter um plano, porque senão o povo entra em parafuso e entra em pânico. E no caso específico, essa bolsa de R$600 foi um acerto tremendo do governo, porque eu tenho que tirar o chapéu. Eu não gosto de nenhum dos últimos 6 presidentes do Brasil, mas realmente essa bolsa de 600, porque você vê, eu já passei pelo pós-plano cruzado, que foi um caos, eu já passei pelo sequestro das contas bancárias, que foi outro caos, mas realmente, pelo menos nesses primeiros 30 dias, a gente não tem visto convulsão, não tem visto violência, e eu acho que isso é devido ao povo ter dinheiro no bolso, que saúde é primeiro lugar, mas saúde sem grana, daqui a pouco vai ser não saúde, na minha opinião. Tá? Ok. Eu queria agradecer a participação de todos vocês nessa live, GMNC Executivo. Nosso tempo está encerrando. Vamos fazer agora uma rodada de considerações finais. Agradecer a todos pela participação, começando pelo Paulo Toledo, esse querido que é um grande empreendedor do ramo do mercado imobiliário do Brasil. Ele que é CEO da empresa Inteligência Imobiliária, também
CEO e cofundador da Remax, que é uma das maiores imobiliárias do mundo, responsável pela estratégia e criação de uma das estratégias de marketing de escassez mais famosas de todo o Brasil, do condomínio de terrenos de alto luxo, condomínio de alto luxo, que se distribuiu por todo o Brasil, inclusive Teresina também tem um investimento nessa mesma área, e que é professor também do IBMEC, também formado aí através do IBMEC, formando pessoas em MBAs para capacitar a nossa sociedade. Paulo, obrigado mesmo pela sua participação. Eu sou um fã pessoal seu, pelo trabalho executivo que você fez durante todo esse tempo. O Alphaville, de fato, é uma marca que se tornou uma experiência em todo o Brasil e um exemplo para todos os empreendedores. Eu queria que você encerrasse aí com suas considerações finais, fazendo um apanhado de tudo isso que a gente discutiu hoje. Olha, saindo agora um pouquinho, né, da questão do corona e falando um pouquinho do DC, né, depois do corona, eu queria voltar num ponto que eu acho que é fundamental, que é como é que nós estaremos do lado de lá. Eu estou acreditando, viu, doutor Valdeci, que nós vamos chegar rapidamente do lado de lá. Eu sou um otimista, né? Como acho que depois do senhor eu sou o mais velho aqui, tenho 35 anos de mercado, passei por 6 planos econômicos, né? Tive meu dinheiro confiscado, já quase quebrei 2 vezes, né? Me reergui com muita dificuldade e hoje a gente tem aí, da mesma maneira também que o Pedro Paulo, aí mais de 350 franquias aí sob a nossa gestão. Então, eu quero voltar num ponto que, assim, estamos falando sobre o Mato Piba, né? Quer dizer, a gente sabe que o agro vai ajudar fortemente a nossa recuperação. Eu acho que o mercado imobiliário também pode ajudar fortemente a nossa recuperação, mas a gente precisa, de novo, eu quero bater nesse ponto, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Eu estou vendo aqui a questão de São Paulo extremamente polarizada, né? A questão política aqui está horrível, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, está muito difícil. Então, eu acho que, como a liderança sempre vem de cima, né? Eu entendo que os políticos, nesse momento, eles tinham que ter uma unidade maior, né? E eles estão nos deixando, com todo respeito, senador, a gente tá, assim, a população está perdida, ela não sabe para que lado que ela corre. E o empresário, ele está contra a parede, ele precisa tomar decisões amanhã, né? A gente tem conversado muito e a nossa palavra aqui de ordem é assim, cada dia com a sua agonia, né? Quando eu entendo aí que o doutor Valdeci chora 10 vezes por dia, todos estamos chorando juntos, porque a gente está sofrendo para... nós não vamos aguentar, nós vamos ter que demitir, vamos demitir forte. A indústria, o agro menos, a indústria imobiliária talvez um pouco menos, mas o comércio e serviço vai rasgar. E aí eu acho que nós não vamos conseguir recuperar. Então, mas com tudo isso eu quero passar uma mensagem otimista. Eu acho que a sociedade vai conseguir encontrar um caminho. A gente precisa dos políticos para encontrar esse caminho. Precisamos transpor essa ponta. E o lado positivo de tudo é que eu acredito uma melhora no ser humano. Eu acho que a gente vai chegar do lado de lá melhor, né? Pode parecer um contrassenso, né? Mas a gente percebe claramente que a sociedade estava com os seus valores muito comprometidos, né? Então eu acredito que passado tudo isso, eu acredito demais que a gente vai, as perdas financeiras serão enormes, mas eu acho que o ganho humano vai ser importante. A gente vai aprender a ser um pouco mais solidário. Acima de qualquer coisa, lógico, como o senador também colocou, respeitando a vida, né? Mas a gente precisa transpor essa ponte para chegar do lado de lá. Ela não pode cair no meio, ela não pode quebrar no meio. Se ela quebrar no meio, cai todo mundo dentro do mar e morre todo mundo afogado. Essa é a minha mensagem. Obrigado, Paulo. A gente vai agora encerrar com o doutor Valdeci Cavalcante, ele que é vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, presidente do SESC, SENAC, FEComércio do Piauí. Doutor Valdeci, suas considerações finais. Eu poderia até, se eu tivesse uma memória fabulosa, repetir aqui as palavras do Paulo. Parabéns, Paulo, pelas suas palavras finais. E eu só quero acrescentar o seguinte, a minha preocupação, viu, Arias, e dos seus todos os ouvintes, e o senador também, especialmente o senador Everton. Senador, quando Montesquieu criou os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, ele estabeleceu uma formalidade que o mundo todo copiou, que eles são independentes, mas são harmônicos. Mas o que está acontecendo no nosso país hoje é que cada um puxa para um lado e o próprio Supremo Tribunal Federal vem atuando, vem adotando um ativismo político.
vem toda e qualquer decisão do atual presidente da República, o Supremo tende a mexer. E eu que sou 40 anos como professor universitário e 42 anos de advocacia, e meus colegas também, e o povo, porque direito é uma coisa lógica, todo mundo conhece. Tem muitas decisões que são justamente para contrariar os interesses, não do presidente da República, mas dos brasileiros. E também o Congresso Nacional puxou para outro lado. Está havendo uma discussão muito grande. Então, isso nos traz uma insegurança muito grande. Nós estamos preocupados. Ninguém sabe qual é a legislação que nós vamos seguir. Nós não temos mais uma lei-mãe, porque havia uma lei federal que era observada pelo Estado, pelo município, que agora não existe mais. Então, os estados podem criar lei, podem criar decreto, o município também. Então, essa preocupação sobre disciplinamento da nossa economia e da conduta humana, então, está nos preocupando muito. Então, isso está nos deixando inseguro. Eu tenho conversado aqui muito com meus filhos, que a gente está pensando até em reduzir o máximo da nossa atividade e vamos passar a usufruir do que a gente já tem e acumulou. Essa é que é a verdade. Nós temos mais de 1.500 empregos, mas nós estamos querendo reduzir as nossas atividades para o mínimo possível, porque nós não temos mais confiança nos nossos homens públicos. Nós estamos com medo de investir. E eu, que toda a minha vida, o meu prazer era gerar emprego. O meu prazer era crescer para pagar impostos. Mas agora eu estou muito preocupado e isso estou passando para a cabeça de todos os meus filhos que não quiserem emprego público. Optaram por seguir o empreendedorismo como eu. Ok, obrigado, doutor Valdeci, pela sua participação e pontuação. Suas considerações finais, senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, líder do PDT no Congresso. Eu queria aproveitar aqui o espaço para agradecer ao Sistema Meio Norte, a todos que estão retransmitindo essa importante live de troca de opiniões, de impressões. Peço a Deus e rogo para que o povo brasileiro e todos possam conseguir sair dessa crise profunda, repito, que estamos vivendo sem precedentes. Espero que a comunidade científica ela tenha, apesar de não ter tido investimentos ao longo das últimas décadas, mas ela possa ter essa capacidade de ajudar a construir essa solução que todos nós ansiosamente estamos esperando, que é encontrar a vacina, o vírus, o antivírus, para que a gente possa prevenir e fazer com que as pessoas não sejam mais contaminadas. Dizer aqui a todos os colegas que participaram do debate, nós não temos dúvida que no final nós queremos a mesma coisa, é ver o Brasil produzir, é ver o Brasil crescer e mais do que nunca os empregos voltarem a ser gerados e a economia ser pulsante como ela tem tudo para ser no nosso país, um país cheio de capacidade, cheio de potencial, cheio de boas e bons brasileiros. Então, nós já estamos fazendo a nossa parte. Pra você ter uma ideia, aqui eu estou no grupo com 2 grandes empresários da área que são franqueadores, né? Eles têm as suas franquias. Aqui no Congresso Nacional, o relator do projeto de lei que regulamentou as franquias no Brasil fui eu, juntamente com a Cátia Abreu. Então, assim, nós temos feito a nossa parte e temos ajudado a dar essa segurança jurídica e ajudar a construir as condições para que o nosso mercado seja tão competitivo como é o restante do mundo. Agora, é necessário que, nesse momento, não se tenha apenas o eu ou o ele. Esses 3 poderes e a sociedade como um todo, eles não só harmônicos precisam ser, como também precisamos compreender que sempre vamos precisar um do outro. Eu não acredito na autossuficiência de achar que alguém cresceu sozinho por conta de seus méritos só. Ele precisou de toda uma conjuntura e, claro, da sua alta capacidade e força de empreendedorismo. E é isso que o Brasil tem que incentivar. Bons empreendedores, incentivar os bons empregadores, os bons brasileiros que vão ajudar a tocar essa economia. E, claro, fazer um desagravo a todos os governadores e prefeitos que não podem ser criminalizados por tentar, no mínimo, fazer a sua parte, que é evitar uma tragédia, evitar uma fila enorme de caminhões carregando corpos pelo Brasil afora. Então, eu peço a Deus que amanhã esteja todo mundo unido, o presidente Bolsonaro possa ter a capacidade de entender que nós não estamos no palanque, nós estamos no momento onde ele é eleito
e é reconhecido por todos como presidente, então ele tem que ser líder como tal para dar as soluções e ajudar a construir. E também, para esclarecer, que eu anotei e não dei essa informação, que é muito importante, principalmente para o senhor Valdeci, não se preocupe, senhor Valdeci, que aquele projeto que foi aprovado na Câmara, do que eles chamam de socorro dos estados e municípios, primeiro que ele não é 100 e poucos bilhões de reais, e não vai ser aquele projeto. O governo está conversando com o Senado Federal, eles vão editar uma medida provisória agora, no início da semana, conversado com a equipe econômica, para que possa se dar, pelo menos nos próximos 3 meses, uma compensação mínima para que a máquina pública continue funcionando, ou seja, serviço essencial. Os prefeitos precisam ter gente na rua limpando as ruas, precisam ter os hospitais abertos e precisam fazer com que o mínimo nas cidades funcione. Então, estaremos atentos, vamos trabalhar aqui de forma muito aberta, de forma muito transparente, e agora, claro, não é hora de apontar dedo e achar culpado ou achar quem é o iluminado que vai dar a solução. Vai ser através de convergência, de construção de ideias e, acima de tudo, buscar a experiência do que está dando certo lá fora. Ok, obrigado, senador Parabéns, Everton senador. Rocha. Pedro Paulo Drummond, CEO e fundador da Companhia do Terno e da Lechemis, direto de Minas Gerais. Obrigado pela participação, suas considerações finais. Bem, antes que eu faça as considerações finais, eu não posso deixar de falar com meus clientes nordestinos o quanto sou agradecido a eles. Bem, é difícil eu vir com alguma novidade, porque a parte empresarial aí, a parte de estratégica, de cultura organizacional foi muito bem finalizada aí pelo Paulo. A parte de empresa, de muito emprego, de empresa familiar pelo Valdeci, e a parte do poder público muito bem representada pelo Everton. Lembrando que aquilo que eu falei do consignado, Everton, foi bandeira, e eu fui contra na época do fundador do PDT, Leonel Brizola. Esses juros... E apoiamos, tá? Torcidos, né? Mas o que eu queria é levar agora uma palavra em nome de nós quatro e de você também, Urias, para os nossos colaboradores e funcionários, para que eles tenham a cabeça fresca nesse momento, tenham calma, tenham paciência e tenham confiança nas suas lideranças, que nós vamos trabalhar duro, vamos fazer o melhor que a gente pode. É muito difícil, vocês podem ver um mosaico de opiniões e de impressões e, no bom sentido, de interesses, e não é fácil compor um país desse tamanho, com tanta diversidade, com tantos ramos de negócio, numa situação dessa gravidade. Então, nós estamos trabalhando junto com vocês, torcendo por nós e por vocês. Nós gostamos de vocês, admiramos vocês, mas entendo também nossa situação quando o dinheiro para de entrar. O empresário, no geral, ele fica numa situação... É a mesma coisa que você tentar dirigir um carro e não tem gasolina. É mais ou menos. Então, muito obrigado pelo convite, viu, Urias? Obrigado aos colegas. Queria agradecer aí o Paulo Toledo, agradecer o Pedro Drummond, o doutor Valdeci Cavalcante e o nosso senador Everton Rocha, do PDT, pela excelente contribuição dessa live transmitida pelo YouTube e pela Rede Meio Norte Televisão para 7 estados do Brasil, a 6ª maior rede de televisão do Brasil, hoje voltada para o Norte e Nordeste. São 15 estados em canal aberto, e dizer aos amigos, brindá-los com o sucesso da audiência da nossa live no YouTube, que bateu mais um recorde, e também da audiência pela Rede Meio Norte Televisão, que mais uma vez foi em primeiro lugar em audiência, trazendo às pessoas um pouco de luz para esse momento tão importante. A quantidade de mensagens é avassaladora, a gente tentou colocar algumas perguntas enviadas pela interatividade ao longo do debate, mas infelizmente nós tivemos um pequeno problema técnico e não conseguimos ter contato com as interatividades, nossa internet travou, ficamos sem condição aí de ficar manuseando, inclusive, os áudios dos convidados, mas, graças a Deus, o que importou foi a informação e a colocação de cada um de vocês e a contribuição de vocês com a experiência, a expertise, o trabalho e o sol quente que todos vocês já pegaram aí na muleira para conseguir administrar durante todo esse tempo e essa história de vida a carreira de cada um de vocês. O senador Everton brilhantemente liderando um grupo e conseguindo também fazer um grande trabalho como parlamentar, sempre de um bom diálogo e de uma boa colocação aí diante de qualquer circunstância, seja em debates com oposição, com a situação, e os empresários que também fazem a sua parte. O doutor Valdeci, que sempre fez um trabalho muito bacana pelo SESC.
Muito obrigado a vocês. A gente encerra por aqui a nossa live. Volta no próximo sábado, às 18 horas, ao vivo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você pela audiência que pôde estar conosco, interagindo com esse conteúdo. Grande abraço e até o próximo sábado. Parece que tem muita audiência, viu? Sair no canto superior direito. Na frente, por exemplo, de clubes como CSKA Moscou, como Spartak Moscou. Quando você chegou aí, Caio, quando começou a temporada, o que o pessoal fala em relação ao Krasnodar? O Krasnodar luta por quê? É para conseguir uma vaga na Liga